Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira aqui pela TV Candidez. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de setembro, hoje é dia 27. Excepcionalmente, nós estamos começando um pouco mais tarde, em virtude da comemoração dos 100 anos do rádio no Brasil. Parabéns a toda a equipe da TV Candidez. Flaviano Cunha, mais uma vez, brilhou. Ao Carlos Wallaf Ronan, ao nosso diretor Túlio, que está aqui na Central. Parabéns a toda a equipe. Ao Mairink Pinto de Aguiar Júnior, direto do Palácio das Artes. Parabéns aí a todos, hein? Por isso, nós estamos começando um pouco mais tarde. E conforme nós estamos anunciando durante as últimas semanas, o programa Amostra Grátis da Saúde de hoje vai falar sobre a questão da prótese e da estética dental. Com muito prazer, pela primeira vez em 2022, ao vivo, hein? No estúdio da TV Candidez, eu recebo um dos grandes nomes da odontologia de nossa cidade. Eu me refiro ao doutor Jadson Campos. Doutor Jadson Campos, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Candidez, ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem nos acompanha e já vai estar participando conosco. Boa noite, doutor Jadson. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na TV Candidez, nesse programa Amostra Grátis. É com muito prazer que eu retorno à casa. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, né? E trazer mais algum conhecimento para todos que estão nos assistindo. Sei com muito prazer. Ô Jadson, em nome aqui do Mairink Pinto de Aguiar Júnior, do Flaviano, de toda a equipe, eu quero agradecer aqui a sua presença, porque a gente já sabe do know-how do Dr. Jadson Campos, odontologia e arte, e sempre quando o Jadson vem aqui, a gente percebe que a gente tem que procurar, né, o máximo, extrair o máximo de informação, porque ele tem aqui um grande conhecimento. Muito obrigado aqui em nome de toda a direção, porque você nos ajuda a fazer esse programa e nos ajuda com a informação para o telespectador, e uma informação com um profissional como você é muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Ô Jadson, prótese e estética dental. Sobre prótese, o que nós temos que saber sobre os vários tipos de prótese? Você pode falar um pouquinho para a gente nesse começo do programa? Sim. As próteses, é o seguinte, próteses existem diferentes tipos de prótese. Tem as próteses que são removíveis, aquelas que você tem que tirar para escovar, né? E as próteses fixas. As próteses fixas, ela pode ser tanto fixa no dente quanto no implante. Pode ser feito primeiramente a fase cirúrgica, fazer os implantes, fixar os implantes no osso e depois, posteriormente, fixar essa prótese, parafusar nesses implantes. Também as próteses fixas, cimentadas em dentes naturais. Vai manter os dentes estáveis, fixos, com uma estética perfeita, estável, dá uma segurança muito boa para o paciente. Tanto no caso da ponte fixa, ou uma coroa unitária, que é uma prótese fixa também, quanto no caso dos implantes. Desculpa, dentre as próteses removíveis, só completando... Correto, não, tranquilo. Completando, dentre as próteses removíveis, existe a prótese parcial ou total, sendo que a prótese total é conhecida como dentadura, né? E já a prótese parcial, ela pode ser retida a grampo, que é conhecido como rote, ou a prótese parcial, que ela simplesmente encaixa nos dentes que ficaram restantes na boca, né? E apoia no palato, que apoia no céu da boca. Ô Jadson, você fez agora um resumo nessa sua primeira participação. Se eu te perguntar aqui, qual que é a mais indicada? Talvez seria uma pergunta muito comum.
Eu acho que cada caso vai ser um caso. Você faz essa análise com o seu Sim. paciente? Ah, sim. Se o paciente, por exemplo, no caso de uma prótese, o paciente que precisa fazer uma prótese que esteja fixa e não vou dizer totalmente fixa, que esteja estável, mas que precisa ser removível. Por exemplo, um idoso que tem dificuldade de escovar os dentes, mas a prótese não para na boca, principalmente a prótese inferior. Ele pode fazer 2 a 3 implantes e essas próteses então, vão abotoar nesses implantes, mas elas são removíveis toda vez que for escovar. Mas enquanto ela está na boca abotoada nos implantes, ela fica estável, melhora muito a condição de mastigação do paciente e a estética dele, né? Além do conforto, que ele pode espirrar, conversar, e a prótese não vai deslocar da boca. Agora, no caso da prótese, quando não tem osso, nada para fazer implante, aí a opção seria mesmo, se for no caso de prótese total, né, que é conhecido como dentadura. Aí a gente tem técnicas para fazer com que essa prótese fique mais estável possível na boca. Não dá a mesma estabilidade quando se faz implante, mas a gente consegue uma estabilidade razoável. Quando você fala da questão da prótese, você já é um profissional da odontologia que carrega aí mais de 3 décadas e meia com absoluta certeza. A evolução ela foi grande. Quando você começou como profissional, parece que era 1 ou 2 tipos, era uma coisa muito pequena. Houve um avanço, houve um progresso na questão da odontologia quando diz respeito à prótese? Ah, sim. Tanto na fase laboratorial, da parte de laboratório, evoluiu muito com as técnicas de laboratório, os dentes melhoraram, as resinas, tudo melhorou, tudo evoluiu sim, bastante. E também a evolução cresceu, mudou bastante, foi drástica depois que surgiram os implantes. Depois que surgiram os implantes, as próteses tiveram uma evolução assim, enorme. Tanto que pessoas que antes usavam a dentadura em cima e embaixo, quer dizer, a prótese que a gente chama de prótese total, né, passou até a possibilidade de ter os dentes fixos de novo. Então, isso, para mim, assim, é um achado, é uma evolução enorme na odontologia. Bacana. Olha só, ainda nesse primeiro bloco, quando é que a pessoa vai ter a necessidade de utilizar a prótese dentária? Quais são essas situações para que o público possa nos acompanhar e você pode participar conosco ao vivo, hein? Mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Olha, a prótese, ela vem para substituir um ou mais dentes ausentes. O que leva a essa necessidade de usar essa prótese são vários fatores. Por que ele perdeu o dente? Porque houve uma fratura na raiz, teve que extrair, esse é o motivo. Porque teve um problema periodontal, que é aquele que o pessoal chama de doença da gengiva, sabe? Começa um problema periodontal, começa a ter perda óssea e, consequentemente, leva à perda do dente. Aí esse é o outro fator de perder dente. Então, existem alguns fatores que levam, ou o próprio descuido do paciente. Pessoas, às vezes, por falta de cultura, dependendo do lugar que mora, que não tem um acesso a um posto de saúde, aí deixa os dentes estragar todo e depois coloca a prótese. Infelizmente, isso também acontece. E você percebe também que nos dias de hoje, comparando há 30 anos, há 3 décadas atrás, está havendo um ganho e a pessoa está mais consciente em manter o dente natural e as pessoas tentando não buscar uma prótese, mas tentando preservar esse dente. Não sei se você consegue entender. Entendi. Por exemplo, talvez muito antes de você ser formado, há 50 anos atrás, era muito comum, parece que todo mundo já, num determinado estágio da vida, você arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura, nem se falava o nome prótese, falava-se o nome de dentadura. Ficaria mais prático, mais fácil. Hoje em dia, essa qualidade e com os bons profissionais da odontologia e orientando, isso facilitou um pouco? Melhorou demais. Você pode comentar sobre isso para a gente? Claro, melhorou muito, porque hoje existe essa questão cultural, né? Hoje, por exemplo, nas escolas já ensinam a escovar dente. Hoje, que eu falo assim, desde um tempo para cá, de vários anos para cá, já tem essa cultura de ensinar, de escovação, técnica de escovação na escola, num posto de saúde para escovar os dentes, fazer limpeza. Hoje é mais fácil o acesso ao tratamento. Antigamente, as pessoas, era muito caro o tratamento, era difícil, eram poucos profissionais, então
deixava estragar os dentes para depois arrancar os dentes e pôr uma dentadura. Porque existia já ouvi isso num consultório, que às vezes a pessoa falava assim, eu arranquei os dentes todos e pus uma dentadura para nunca mais precisar ir num dentista. Aí eu falo assim, aí que começou os seus problemas. Não é? Porque acha que substituir o dente natural, nada substitui. O implante tem uma ação muito boa, é muito importante, sim, mas não é igual ao dente natural. Dente natural é que a natureza, que Deus criou, vamos dizer assim, nada substitui, não. Por mais perfeito que seja o processo, a prótese. Agora, antigamente existia uma história até interessante, Samuel, se me permite. Claro. Uma paciente me relatou, quando era recém-formado, ela me contou que ela tinha uma revolta com os pais dela e tal, que deixou que quando ela foi casar, um dos padrinhos de casamento deu de presente para ela a dentadura. Aí ela tinha os dentes meio tortos, então, o dente era feio. Aí ela arrancou todos os dentes e colocou a dentadura para ficar com os dentes bonitinhos, os dentes certinhos. Você vê que ponto que era, né? A ignorância. Aí ela tinha uma revolta, porque ela morria de vergonha de usar a dentadura. Isso aí foi um presente que ela ganhou quando ela casou. Existem umas histórias interessantes, já ouvi várias histórias assim. Ô Jadson, para a gente encerrar agora esse primeiro bloco, porque o Túlio está me avisando aqui agora, o nosso diretor, que eu tenho que chamar o primeiro intervalo. Quando surgiu a questão da dentadura fixa, porque era uma questão só da dentadura e pronto. Depois veio a prótese, você já falou aqui da questão da prótese removível, né? A prótese sobre implante, né? A fixa. As pessoas começaram a ter uma resistência, eu quero só a dentadura convencional, não quero colocar aqui, né, o prótese fixa, o removível. No caso de implantes, você fala? Existe uma certa resistência, sim. Infelizmente, existe os mau planejamento. Tudo na vida nossa é planejamento. Então, quando é tudo bem planejado, se faz o planejamento, aí vai num bom profissional, por exemplo, na hora de fazer a cirurgia e colocar os implantes, vários fatores têm que ser levados em consideração. A qualidade do osso, a condição do paciente em si. Por exemplo, se o paciente tem uma diabetes descontrolada fala porque ele não faz um controle, ele não é indicado para fazer a prótese parafusada, uma prótese sobre implante, porque ele vai perder os implantes. Aí, então, com isso, houve assim, uma demanda muito grande de prótese parafusada. E infelizmente, muita gente perdeu prótese porque não era o bem planejado, não era o que seria para o caso, ou simplesmente porque na época era, mas depois a pessoa passou a ter uma doença que ela não tinha quando ela fez. Entendeu? Então, nem sempre, porque às vezes, de repente, eu estou sendo até injusto. A pessoa perdeu uma prótese, não foi planejado. Não, foi certinho. Mas, de repente, depois de um passar dos anos, ela adquiriu, por exemplo, uma osteoporose, alguma doença que provocou a perda óssea e, consequentemente, a perda da prótese. Tem isso também. Então, eu teria que se preocupar muito com o planejamento, com o durante, tem que estar fazendo uma revisão constante num dentista, tirar radiografia de tempos em tempos para ver como é que está o osso. Então, não pode simplesmente fazer uma prótese parafusada e esquecer, achar que não precisa mais voltar no dentista, porque aí a preocupação é maior do que quando tinha os dentes. Interessantíssima essa sua explicação, hein? Uma explicação de um dos grandes profissionais que já carrega aí muito tempo de experiência. Jadson, eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo, hein? Daqui a pouquinho, viu, Túlio? A gente volta na sequência do programa desta terça-feira. Hoje é dia 27 de setembro. Nós começamos um pouquinho mais tarde devido à transmissão do Palácio das Artes em Belo Horizonte, que marca a data. Hoje é dia do rádio, hein? 100 anos no Rádio do Brasil. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje ao vivo. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. Hoje é dia 27 de setembro, é a última terça-feira do mês. Já estamos nos despedindo do terceiro trimestre. Daqui a pouco teremos outubro, novembro, dezembro e o fechamento de 2022, hein? E foi um ano muito abençoado para a maioria das pessoas, principalmente no que diz respeito ao fim, claro, quase que em definitivo, da pandemia. Antes de voltarmos com o Dr. Jadson Campos, uma curtíssima e objetiva gravação na Dica de Saúde, hoje com o cirurgião bariátrico Dr. Cláudio Roberto Almada. E o programa Amostra Grátis da Saúde vai voltar a falar sobre a questão dos benefícios para quem passa pela cirurgia bariátrica. Eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Cláudio Roberto Almada. Dr. Cláudio, antes de falarmos aqui sobre a questão dos benefícios, né, dessa curta e objetiva chamada, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da sua certificação internacional, mais uma vez, por gentileza? Boa noite, programa Amostra Grátis. Boa noite, pessoal, ao programa Amostra Grátis da Saúde. Mais uma vez, obrigado, Samuel do Vale, pelo convite. A respeito das certificações, é muito importante que o paciente, quando procurar um médico, procure um médico realmente especialista na área, né? Com isso, a cirurgia se torna mais segura. Hoje eu estou completando a segunda vez que eu pego essa certificação, uma certificação muito importante para o meu currículo, né, e para todos os cirurgiões que a têm, que é uma certificação internacional de excelência na cirurgia bariátrica. É um reconhecimento internacional juntamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje, em mais de 3.000 cirurgiões bariátricos em todo o nosso Brasil, que eu saiba, nós estamos por volta de 90 a 100 certificados só. Né? E essa certificação ela é renovada anualmente, e essa certificação começou há 2 anos atrás, é o segundo ano que eu vou buscá-la no congresso agora em Salvador, no final desse mês, em outubro, que acontece de 27 a 30 de outubro em Salvador. E além disso também tem outras certificações, que é a do Conselho Federal de Medicina em Cirurgia Bariátrica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica,
e certificações no que tange a cirurgia do aparelho digestivo, membro titular, cirurgia geral do CBCD e cirurgia por videolaparoscopia. Essas são as nossas certificações para que a gente possa estar oferecendo o que há de mais seguro, mais moderno para nossos pacientes. Obrigado, Dr. Cláudio Roberto Almada, para o programa Amostra Grátis da Saúde. Muito bem, um abraço para o Dr. Cláudio Almada. De volta com o meu entrevistado ao vivo. Eu estou aqui no estúdio da TV Candidez, um pouquinho mais tarde hoje, devido à transmissão dos 100 anos do rádio, direto de Belo Horizonte, do Palácio das Artes. Estou recebendo aqui com muito prazer hoje o Dr. Jadson Campos, Odontologia e Arte. Ô, Dr. Jadson, como é que foi a sua terça-feira de trabalho hoje? Foi boa, foi bacana? Foi boa, sempre boa, né? Olha só, graças a Deus, sempre que bom. Boa. No consultório do Dr. Jadson, nós temos a Sônia, né? Que pode dizer que é seu braço direito ali na gerência, na coordenação. O direito e o esquerdo. É, o direito e o esquerdo e toda a coordenação. Tem a Paola, tem a Alexandra, né? Isso, a Paola, Alexandra. Você está na Paraíba 587 com 3212-2162. Eu já te fiz essa pergunta, depois de quase 6 anos eu vou repetir. Foi uma estratégia correta ir para aquele local? Você que sempre atendeu ali no edifício Fagundes? Samuel, eu não imaginava o ganho que eu teria de mudar para uma casa, para uma clínica, sabe? Não imaginava que seria tão grande. E realmente foi assim, um ganho enorme. Primeiramente, eu tenho um estacionamento lá que cabe uns 5 carros lá dentro. Então, isso hoje aqui em Divinópolis, no centro, é um fator de ganho, sabe? Porque é difícil você achar uma vaga para estacionar. Aí lá não, lá o paciente guarda o carro fica fechado, o portão fecha, guarda, fica lá dentro, tranquilo. Manobra lá dentro, sai de frente, não tem que entrar e sair de ré, sabe? Isso facilita muito. Por não ter elevador, por ser no nível da rua, é outra coisa que faz sentido também. Porque no outro prédio, quando eu trabalhava no prédio, no 10º andar, vários pacientes tinham medo de elevador. Então, eu tinha paciente que subia de escada 10 andares, mas não entrava no elevador, para você ter uma ideia. É muito desconfortante isso, né? Agora, lá é no nível da rua, tem estacionamento, tem entrada para cadeirante, entra. É tudo assim. Tive tudo que eu poderia ter de melhor, eu tenho lá. Além da localização, que é uma rua mais tranquila, né? Com acessibilidade, né? Que é muito importante. A acessibilidade, a rua mais tranquila, o silêncio, que antes eu trabalhava numa rua de muito barulho, né? Que era 1º de junho com Goiás. Ali era muito barulho. Agora lá é silêncio, então melhorou bastante. Eu trabalhei ali naquele edifício ali e realmente ali você está na esquina mais movimentada da cidade em termos de barulho. Quando a TV Integração, que não era TV Integração, era TV União, quando ela ocupou todo o 4º andar ali, 1997 para 98. E ali ficou ali um bom tempo, até 2001. Ô Jadson, nós já contamos aqui um pouco da sua história, com depoimentos, foi tudo muito emocionante em outras oportunidades, foi uma homenagem muito bonita que você recebeu aqui. Mas eu sempre peço para você falar novamente do seu envolvimento com a cidade. Não é só uma questão profissional, é uma comercial, é uma questão sentimental também que você tem com a cidade. Samuel, acontece comigo é o seguinte, eu vim para cá em 87, em julho de 87, e eu gostei tanto da cidade, assim que eu formei, fui para 7 Lagoas, fiquei 6 meses em 7 Lagoas, depois 1 ano em Belo Horizonte, e de lá vim para cá e nunca mais saí. Falei, é aqui que eu vou ficar. Tanto que não pretendo mudar mais de Divinópolis, acho que vou ficar até o final da minha vida, se Deus permitir. Hoje já me sinto divinopolitano, porque eu tenho mais tempo que eu moro em Divinópolis do que eu sou de Alfenas. Mas eu moro mais, o tempo que eu moro aqui é mais tempo do que eu morei em Alfenas. Então, já me sinto divinopolitano, fui muito bem acolhido na cidade, fiz inúmeras amizades, tenho muitos amigos aqui que eu gosto muito, que eu percebo também que gostam de mim. Então, a Sônia também tem muitas amizades, quer dizer, o meu filho, o Léo, nós fizemos muitas amizades. A gente tem um convívio muito legal na cidade. Então, assim, eu não tenho por que sair daqui.
Eu já te perguntei isso antes, e a Sônia também, ela é de Alfenas também? Não, a Sônia eu conheci ela em Belo Horizonte. Ela é do interior de São Paulo, mas quando eu a conheci, ela morava em Belo Horizonte. E também gosta muito de Divinópolis, né, Sônia? Também, com absoluta certeza. Ô, Jadson, www.jadsoncampos.com.br, Dr. Jadson Campos Odontologia no Instagram. Isso. Então, nós estamos lá no Instagram, no Facebook, tem o site e o telefone, né? O meu telefone, o fixo é o WhatsApp também. E hoje em dia você usa muito o WhatsApp, né? Então, olha para você ver a facilidade. É o fixo e o WhatsApp, 3212-2162. Ele é fixo e ele é WhatsApp também. Hoje em dia se comunica muito pelo WhatsApp, né? Facilita muito a vida nossa. Ô, Jadson, ainda nesse segundo bloco, sobre a questão da estética dental, o que é mais indicado? As facetas de resinas ou as lentes de contato? Você recebe esse tipo de questionamento? Ah, recebo. Algumas coisas têm que ser avaliadas, sabe? Tem que ser levadas em questão. Um primeiro deles é o custo. As facetas em resinas ficam bem mais em conta do que as lentes de contato, que porcelana. Agora, se você me perguntar qual que é o melhor é as lentes de contato, a porcelana. Mas existem casos que, às vezes, você precisa só corrigir um detalhezinho no dente. O dente está ligeiramente curvo, um detalhe pequeno. Aí não justifica você fazer um preparo todo no dente para fazer uma lente de contato. Você coloca um pouquinho de resina ali, faz uma faceta mais curtinha e resolve. Então, tem casos que a faceta de resina é mais indicada e tem casos que é mais indicado a lente de contato. Mas, se você eliminar, se não for levar em consideração os custos, quase sempre a lente de contato é o mais indicado, a porcelana. Porque a porcelana tem uma durabilidade muito maior, a lisura superficial dela é maior, ela é mais bonita, fica bem mais bonita. Embora a resina, no dia que você faz, nos primeiros anos, ela fica bonita, mas com o passar do tempo ela vai perdendo o brilho, ela vai às vezes absorvendo algum corante, o que não acontece com a porcelana. Ô, Jadson, a questão da durabilidade, Então, você recebe esse tipo de questionamento também? Também. Faceta ou a lente de contato, né? Sim. A faceta de resina, o que dura mais? Então, a lente de contato dura mais, a porcelana é mais resistente, dura bem mais do que uma faceta em resina. Agora, teoricamente, eu falo assim, teoricamente, porque o esmalte do nosso dente, ele veio para existir, ficar para o resto da nossa vida, não é isso? E ele sofre desgaste, às vezes quebra, nem sempre a pessoa vai morrer com os dentes, com os esmalte desde de infância, desde que a gente nasceu. Assim também, as lentes de contato, a porcelana, teoricamente, é para o resto da vida, porque a porcelana ela é muito resistente. A não ser que sofra um acidente, uma fratura, ou a base do dente, porque abaixo da lente de contato, isso é importante ressaltar, Samuel, existe ali a dentina ou o esmalte, quer dizer, existe o dente. A porcelana é resistente, mas aquele dente pode passar por um processo de cárie, pode passar, às vezes, por a base, o osso, pode ter uma perda óssea e haver uma retração gengival, aí fica aparecendo a raiz ali, aí você tem que substituir aquela lente de contato. Então, pode ter algum fator que te faz... Mas isso, assim, teoricamente, eu digo teoricamente porque dura muitos anos e dificilmente você vai precisar trocar elas. Ô, Jadson, tem as pessoas que têm mais de 50 anos, fatalmente, quando fizeram restauração, passaram pelas restaurações de amálgama, né? Que são as consideradas mais antigas. Essas pessoas devem fazer essa mudança por resinas? São indicações, por exemplo? Sim, sim. O amálgama tem uma série de inconvenientes, Samuel. Primeiramente, ele é um metal, ele é metal. O metal tem um coeficiente de contração e dilatação diferente do esmalte. Isso provoca microtrincas no esmalte, que pode levar a fraturas, a infiltrações. Outra coisa, ele provoca um escurecimento também do dente, porque ele emite íons metálicos para o dente.
E o outro fator que eu acho que também que é muito importante se levar em consideração, que o amálgama, parte da composição dele é mercúrio. Então, eu recomendo sempre que possível trocar o amálgama por resina. Além do que a resina é estético, né? O amálgama foi muito usado e foi muito bem usado, era o melhor que existia por muitos anos. Hoje não se usa mais? Ah, não. Praticamente? A última vez que eu usei um amálgama foi em 1995. Desde 95 eu nunca mais usei amálgama. Mas nós estamos falando aí de 27 anos. Isso. De lá para cá só trabalhei com resina. Nunca mais usei um amálgama. Legal, bacana. Jadson, olha só, o Túlio está me avisando aqui no ponto que eu tenho que chamar um segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando para a gente. Estou aqui já com algumas perguntas, hein? No próximo bloco eu vou fazer a pergunta dos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com má acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, é a última terça-feira de setembro. Nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, a presença do Dr. Jadson Campos, Odontologia e Arte. Você pode continuar participando conosco, hein? Nós estamos falando sobre a questão da prótese e também da questão da estética dental. Túlio está me avisando aqui que a gente tem uma curta dica de saúde, é isso, Túlio? Então, com a Janaína Rezende, nutricionista, o Túlio coloca pra gente. E na próxima semana eu vou ter o prazer de receber no estúdio da TV Candidez a presença da nutricionista Janaína Rezende. Nós vamos abordar várias questões ligadas à alimentação.
Já aí no programa Amostra Grátis, boa noite, para a gente adiantar aqui um pouco para o público que nos acompanha aqui pela TV Candidez. Nesse tempo de pandemia, já estamos caminhando para o final, é possível adequar uma alimentação para uma vida bem ideal dentro da questão da saúde? Programa Amostra Grátis, boa noite. Olá Samuel, boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis. Te respondendo, Samuel, sim, é possível, mas muito importante buscar um profissional para ter o auxílio. Principalmente no momento da pandemia, que é um momento onde aumenta muito a ansiedade e onde eu venho observando um aumento grande do níveis de obesidade, índice de obesidade e compulsões alimentares. O papel do nutricionista nessa questão, ele é de fundamental importância? Fundamental importância para dar um norte para aquela pessoa que muitas das vezes acredita que não tem a solução, mas sim, é possível adequar a rotina alimentar e ter novamente uma boa qualidade de vida. E Janaína, obrigado pela sua participação aqui no programa Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira. Um abraço para a Janaína Rezende. De volta com o meu entrevistado, aqui no estúdio eu estou tendo o prazer de receber e a honra do Dr. Jadson Campos, parceiro aqui da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. Com muito prazer aqui, o meu dentista já há bastante tempo. Obrigado. Dr. Jadson, boa noite. Eu sou Ana Maria, moro no bairro Niterói. Gostaria de saber se quem tem gengiva muito fina pode passar pela questão do implante e se é seguro. Ana Maria, do bairro Niterói, obrigado pela sua pergunta. Jadson Campos vai responder para você. Ana Maria, prazer. Obrigado pela participação. Prazer respondê-la. Olha, pelo que eu entendi, você quer fazer um implante e o osso é fino, seria isso? Se for isso, é o seguinte, às vezes é muito comum a pessoa ter altura de osso, mas não tem largura, então, sendo assim, não dá para fazer um implante diretamente. Aí, nesse caso, precisaria de fazer um enxerto de osso para que você tenha uma espessura do osso, entendeu? Porque se você já tem altura e tendo largura, aí sim dá para fazer, mas para isso vai precisar fazer enxerto antes. E, diretamente, se for muito fininho, não tem como. Aí precisaria de uma avaliação do cirurgião, do dentista que vai especialista em cirurgia. Para ver, precisaria, primeiramente, ele vai te pedir uma tomografia, para ver qual que é essa finura ou espessura do osso, para ver se vai ser preciso ou não. Muitas vezes é preciso fazer enxerto de osso. E aí, no caso, você indica um outro profissional? Nem que você eu não faço cirurgia, né? Eu sou especialista em prótese e sou especialista em estética. Prótese sob implante, prótese e dentística, é estética. Agora, a parte cirúrgica, eu indico mais de um profissional que faz e deixa o paciente escolher quem que ele agradar e tal, mas desde que seja especialista em cirurgia, para que faça uma coisa segura. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou Jordânia aqui de São Gonçalo do Pará. Sou um assalariado, tenho só 10 dentes naturais. Eu tenho vontade de arrancá-los e colocar um par de dentadura fixa. Será que isso é possível? Ô Jordane, um abraço a todos de São Gonçalo do Pará. Dr. Jadson Campos vai te orientar aqui agora, hein? Jordane, se é o que eu estou entendendo, como você começou falando que é um assalariado, e se ter pelos valores, em cursos de odontologia, tem uns cursos de especialização de implantes, você consegue fazer por um valor bem mais baixo. A cirurgia é feita por um aluno do curso, você vai pagar as despesas só, e aí fica bem mais em conta, num curso de implante, de prótese sobre implante, se for sobre isso. Agora, em relação a ter 10 dentes e se tem condição de fazer, sim, mas eu gosto muito de preservar dentes, sabe? Se esses 10 dentes que você tem, se estiver numa posição que der para fazer uma ponte fixa sobre ele, der para preservar eles, é melhor do que tirar eles todos e fazer a dentadura fixa, na minha opinião. Agora, depende de como que eles estão distribuídos na boca. De repente, você tem os dentes quase todos de um lado só, aí fica um só do outro lado, aí fica difícil, aí não tem jeito. Aí você teria que fazer implante. Doutor Jadson, antes da gente falar sobre a questão do clareamento, eu queria que você falasse da importância da profilaxia, porque eu acho que poucas pessoas dão importância a isso. Quando um dentista fala que você tem que ir de 6 em 6 meses, ou, no mais grosso modo, pelo menos uma vez ao ano, tem muita gente que não leva esse coração e fica um pouco relaxado,
né? Eu queria que você falasse da questão da importância de uma boa limpeza. Você pode comentar para a gente? Olha, Samuel, eu até vou até discordar de você. Uma vez no ano eu acho pouco. Acho que tem que ser no mínimo 2. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que eu recomendo 3 vezes no ano. Olha que só. eles vão de 4 em 4 meses. O paciente que tem já problema periodontal, vive tratando da gengiva, que tem problema, a gengiva vive sangrando, então ele não pode nem esperar 6 meses. De 4 em 4 meses ele tem que estar indo fazer uma profilaxia, conferir. E para as pessoas normais que não têm nenhum problema de gengiva, Aí é no 6 mínimo, 6 meses. Porque além de, quando o paciente vai fazer a profilaxia, ele está fazendo uma consulta dos dentes todos. Quando a gente vai fazer uma profilaxia, que é a limpeza, né, que o paciente chama, quando eu faço, eu confiro dente por dente para ver se tem cárie. De repente, o paciente tem uma cárie e não está sabendo que tem uma cárie. Aí, na hora que ele vai fazer a limpeza, eu mostro, ó, você está com um dente cariado aqui. E, às vezes, tem pessoas que têm cárie e não sente nada, o dente não dói. Chega ao ponto de atingir o nervo, quer dizer, atingir o canal do dente, a pessoa tem que tratar o canal, e fala, não estava sentindo nada. Não é Isso só, acontece. então, uma questão de estética, a questão da Não, é uma profilaxia. consulta. Ele está fazendo a limpeza e fazendo uma consulta de como está os dentes na arcada. Porque não é só o dente, a gente não olha só o dente, vai olhar a língua, vai olhar a mucosa toda, a gengiva, o dente. A gente faz uma avaliação geral da boca. Legal, que bacana isso aí. Então, fica aí o recado, hein? De 6 em 6 meses. Você sabe que eu estou um pouco atrasado com você lá, né? E eu percebo, né? Você percebe que por mais que você considere que a sua escovação seja boa, por mais que você escove após o café e todas as refeições, Sim. mas tem coisas que você não tira da escova. Agora eu estou falando como um leigo, claro, né? Sim. Como um cidadão, e eu estou diante aqui de um profissional da odontologia. Você não consegue tirar tudo só com a escovação. Não, e não é só isso. Eu falo assim, nem eu, nem ninguém faz uma escovação 100%. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Se eu tiver, sei lá, você chupou uma bala, você está na rua, chupou uma bala, o correto você tem que ir lá e escovar o dente. Se você chupou um picolé, você tem que escovar o dente. Então, ninguém anda com uma escova de dente no bolso. Sai por aí, escova dentro toda hora. Para corrigir essas falhas, corrigir entre aspas, vou dizer assim, para suprir essa falta, a gente recomenda uma limpeza de 6 em 6 meses. É muito mais fácil que você andar com uma escova de dente no bolso. Os tipos de clareamento dental que se trabalha hoje em dia, Sim. e que você tem essa experiência no consultório? Eu faço muito. Eu acho que o clareamento, ele é muito bacana, é um custo-benefício excelente, porque você trabalha todos os dentes de um mesmo momento. Você imagina quando você compra um clareamento, você não está clareando um dente, você está comprando um clareamento da boca inteira. E você faz isso na boca inteira ao mesmo tempo. Então, o resultado é excelente. E assim, você vê, ele realça. As pessoas que estão fazendo clareamento comentam comigo que encontram com amigos na rua, falam, o que você fez? Por que seus dentes estão assim? Seus dentes estão... chama atenção. E isso, para a autoestima, né, do paciente, é muito grande. Então, eu acho o clareamento, assim, adoro fazer clareamento dos pacientes por causa do resultado que eu vejo e o que o paciente sente, sabe? Assim, o tanto que é gratificante. Agora, você me perguntou, assim, sobre os tipos de clareamento? Isso. Tá. Existe, eles chamam de 2 tipos, o caseiro e o clareamento a laser. O clareamento a laser é aquele que é realizado no consultório. A gente faz lá 2 sessões, no máximo 3, às vezes, de 1 a 3 sessões. Eu acho interessante quando você precisa ter uma emergência. Por exemplo, hoje é terça-feira, sexta-feira vai ter se você me fala que você tem um aniversário para ir na sexta-feira e queria clarear seus dentes até sexta-feira, aí teria que ser o a laser. Porque a gente faz uma sessão agora, hoje, ou outra daqui 2 dias, aí chega a sexta, seus dentes estão claros. Agora, se não tem essa exigência, a melhor maneira é o caseiro. Aquele que faz a modelinha, a pessoa leva o gel para casa, usa e aí vai usando lá. Normalmente eu faço assim, dou 2 seringas, o paciente leva para casa. A hora que está terminando, está numa seringa e meia, ele volta. Depois de novo, ele passa mais gel, até inteirar 5 seringas. E aí ele vai indo no consultório sempre, toda semana, uma semana sim, uma não, até chegar na cor do dente.
Esse é o caseiro. O a laser é aquele que a gente faz no consultório. Você faz um isolamento da gengiva, aplica o gel mais concentrado ali. E às vezes você pode associar, fazer os dois. Faz o a laser e depois dá os modelinhos e o gel, o paciente vai para casa e usando. Aí você consegue acelerar o processo. Ele clareia mais rápido, não em 2 dias, 3 dias, mas em menos tempo do que seria só com o caseiro. Para a gente encerrar esse bloco, na sua opinião, qual que é a melhor maneira de clarear os dentes e quanto tempo dura o clareamento dental, mais ou menos em média? A melhor maneira é o caseiro. É o que dura mais, que vai durar mais tempo os dentes mais claros. O processo de clareamento ele leva em torno de 2 semanas, de 2 semanas e meia, 3 semanas, em média, mais ou menos. Depende, o paciente mais jovem clareia mais rápido, o paciente mais adulto, mais velho, demora mais para clarear. Também, o clareamento caseiro vai durar mais tempo, vai demorar mais tempo para o dente escurecer, novamente. O a laser, ele sinto que ele escurece mais rápido. E o a laser no consultório, você faz sessões ali de 1 hora cada vez, 40, 50 minutos, você gasta mais ou menos 1 hora cada vez que o paciente vai no consultório e você faz aí 2 a 3 sessões. Legal, olha só, o Túlio está me avisando que eu tenho que chamar o nosso último e breve intervalo. No próximo bloco, já é o 4º e último bloco, a gente vai voltar com algumas poucas perguntas. E é claro, vamos fazer as nossas despedidas. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética. O que há de mais moderno em diagnóstico. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realiza segurança. Vendas e informações. 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer. Emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética. O que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
De volta ao vivo nesta terça-feira, 27 de setembro. Nós estamos um pouquinho mais tarde hoje, hein? Iniciamos um pouco mais tarde. Estou recebendo hoje o Dr. Jadson Campos. Dr. Jadson, nós temos aqui algumas perguntas e o Túlio está me avisando. Quem tem muita restauração pode fazer o clareamento? Como é que fica essa situação? Obrigado para você que mandou a mensagem. Novamente, Ana Maria, aqui do Niterói. Sim, pode sim. O que acontece é o seguinte, as restaurações não vão clarear igual o dente. Então, muito comum o paciente ter bastantes restaurações nos dentes da frente, algumas resinas, a gente faz o clareamento e depois o ideal seria substituir essas restaurações, senão os dentes vão ficar claros e a restauração vai ficar amarelada. Aí fica diferente. O que a gente recomenda, a gente já olha e fala assim, primeiramente vamos clarear os dentes, depois a gente vê, porque às vezes nem todas precisam trocar. As restaurações menores, às vezes não realça tanto. Mas aquelas restaurações mais extensas, que pega grande parte da face do dente, se ela for uma restauração mais antiga, mais amarelada, o ideal seria trocá-la para colocá-la da cor do dente clareado, do esmalte. Dr. Jadson, a Tamires aqui do bairro Liberdade, ela pergunta quanto tempo vai durar no consultório um tratamento de faceta? Quanto tempo eu gasto para fazer uma faceta? Correto. Seria isso? E resina, será? Correto. A faceta de resina, eu gasto em média por dente, para mim fazer cada um, vamos pôr aí uns 50 minutos. Em média, eu gasto para fazer uma faceta de 40, 50 minutos, uma faceta de resina. Então, por exemplo, se o paciente da frente, ele vai gastar 4 sessões aí de 1 hora. Em média, se eu marcar para ele uma vez por semana, vai gastar 1 mês para fazer as 4 semanas. Agora, vamos supor que o paciente tem uma urgência ou mora em outra cidade. Eu tenho muitos pacientes que moram em Belo Horizonte, moram em alguma outra cidade. Aí ele vem aqui para fazer, aí eu tenho que fazer tudo num dia só. Aí eu marco o quê? Marco uma parte da tarde inteirinha só para aquele paciente. Aí ele fica lá, vamos pôr de 2 horas até 6 da tarde, lá, mais ou menos, fazendo aquelas facetas. Pode ser feito também. Tá, no que diz respeito à questão da lente de contato, como é que é esse meio termo do segredo entre aquilo que o paciente quer e aquilo que o profissional tem que orientar? Porque muitas vezes a pessoa quer de uma maneira e nem sempre aquela maneira vai ter que ser aplicado. Como é que fica aí essa sua experiência como profissional da odontologia nessa orientação para o paciente? Quanto ao formato do dente, são 2 coisas que são observadas, a cor e o formato. Quanto ao formato, eu gosto muito de trabalhar com os provisórios. Eu faço as peças provisórias nos dentes, as facetas provisórias, e vou fazendo como se fosse um test drive, sabe? Aí essas facetas eu aumento, diminuo, chego para frente, para trás, até chegar numa posição que o paciente fala assim, nossa, tá ótimo, é assim que eu quero. E aí, desde que esteja dentro da posição normal da mastigação, da oclusão, da mordida dele, da fonética, tudo. Definiu a forma, quanto à cor, eu gosto de fazer que o dente possa ficar claro, mas natural. Às vezes o paciente gosta do dente branquinho demais, muito branco. Não me agrada, sabe? Eu acho que fica artificial. Mas é do paciente, de cada um, né? Tem gente que gosta do dente branco, vai ficar feliz se ficar dessa cor. Quem vai usar os dentes, o dono dos dentes é o paciente, cabe a mim fazer ao gosto dele, não é isso? Mas não é o meu gosto. Eu não gosto dele muito branco, não. Eu acho que ele perde um pouco a naturalidade. Olha só a pergunta do Wesley aqui, do centro da cidade. Depois de um clareamento feito e bem sucedido, quanto tempo depois a pessoa pode voltar a querer e poder fazer um novo clareamento? Então, no mínimo, eu recomendo para que se faça, espere pelo menos 1 ano e meio, em torno, por aí. Para fazer. Por quê? Se você fizer intervalo curto de tempo, você pode provocar uma hipersensibilidade nos dentes. Os dentes ficam muito sensíveis. E isso, às vezes, de repente, pode ser até irreversível. Pode ser uma situação que depois tem que fazer algumas resinas, cobrir algumas áreas dos dentes mais sensíveis. Então, assim, eu prefiro
no mínimo, esperar no mínimo 1 ano e meio. Dentro da minha experiência, eu prefiro esperar pelo menos 1 ano e meio para refazer o clareamento. Mas já tem pessoas que esperam, às vezes, 4 anos para fazer novamente. Depende dos hábitos de cada paciente. Paciente que é fumante, toma muito, tem muito hábito de alimentos com corantes, então, assim, aí não vai durar, o dente vai escurecer mais rápido. Agora, quem não tem esses hábitos, vai durar mais tempo os dentes mais clarinhos. Você pode falar um pouquinho sobre a questão dos hábitos? Porque a questão do clareamento, para dar o sucesso absoluto que ele precisa, é preciso também que essa pessoa tenha um certo comprometimento, né, na questão da bebida do café, do refrigerante à base de cola, de outros refrigerantes também. Isso traz uma influência com o passar do tempo, esse clareamento tão bonito depois de feito, ele pode perder um pouco? Assim, se a pessoa faz muito uso de corante, o dente vai absorvendo aqueles corantes. Então, o que eu recomendo? Por exemplo, uma dica, você tomou o café, está num lugar, não é o café da manhã. Por exemplo, você está na rua, às vezes tomou um cafezinho, pelo menos vai ao banheiro, dá uma bochechada, para não deixar aquele café secar no esmalte do dente, ficar ali colado no esmalte do dente. Um simples bochecho que você faz já lava. Eu dou o exemplo da xícara. Quando você deixa um restinho de café na xícara, se ela seca e mancha ali. Mas se você passa uma água nela e joga fora, pronto, acabou, já saiu tudo. Jadson, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Eu quero que você saiba que é muito prazer aqui te entrevistar, né? A gente sente uma segurança muito grande no que você diz, nas informações que você passa. E eu acho que o público que nos acompanhou também pensa isso, sente isso. E principalmente o paciente lá no seu consultório, né? Ali na Paraíba, entre a 7 de setembro e a 21 de abril, né? 587. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Seu recado final para o telespectador que nos acompanha, o que de mais importante você quer lembrar nessa questão da estética? Samuel, primeiramente quero te agradecer, né, por mais essa vez aqui presente no seu programa. Agradecer a todos que participaram, fazendo as perguntas para a gente, que agradeceu mais aí do nosso programa. E dizer assim que me desculpe, você falou a pergunta... o que de mais importante você gostaria de deixar marcado, sim, principalmente no que diz respeito a essa questão da estética? Desculpa que Em relação à estética, é o seguinte, todo mundo tem um sonho de ter os dentes bonitos. Então, a gente tem que adequar a cada condição do paciente. Então, de repente, o paciente fala, eu queria melhorar meus dentes, mas lente de contato é muito caro. Você tem uma opção de resina. De repente, a pessoa quer ter uns dentes aumentar o tamanho dos dentes. A gente pode estudar isso, fazer uma avaliação, fazer um tratamento provisório para ver se dá para chegar ali e depois aumentar. Então, sempre tem recurso. A gente tem muito recurso. A odontologia evoluiu muito, as resinas evoluíram muito, a durabilidade dela hoje é muito grande. As porcelanas são excelentes. Nós temos, mesmo aqui em Divinópolis, excelentes laboratórios que trabalham com as lentes de contato, que dão um resultado excelente. Então, se o paciente quer melhorar a estética, recurso tem. Se quiser nos procurar lá, será um prazer recebê-lo. Muito obrigado, doutor Jadson, mais uma vez. Eu que te agradeço. E eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado a partir de 1h30 da tarde devido ao horário eleitoral gratuito. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite, muito obrigado, doutor Jadson. Para você que nos acompanhou, muito boa noite. Até a próxima terça, se Deus quiser. Se Deus quiser, boa noite.